conversar um pouquinho agora a respeito da exigibilidade de conduta diversa, que é o terceiro elemento da culpabilidade penal finalista. Então, a gente tem a culpabilidade formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O que seria a exigibilidade de conduta diversa? A exigibilidade de conduta diversa não é propriamente uma exclusão da culpabilidade, tanto que é chamada pela doutrina de causa de exculpação, de desculpa. Porque o que eu vou analisar aqui na exigibilidade de conduta diversa é se eu posso exigir que o sujeito atue de forma diferente, se eu posso exigir que o sujeito atue conforme a norma. Porque existem algumas situações específicas que essa exigência ela é inconcebível, ela é impraticável, porque é como se o juiz falasse assim, olha, faça o que a norma fala, mas eu no seu lugar não faria. Então, eu tenho algumas situações específicas, né, em que eu posso exculpar o sujeito, desculpar o sujeito diante da inexigibilidade de conduta diversa, da impossibilidade de eu exigir dele uma conduta conforme direito naquela situação específica. O nosso Código Penal, ele prevê duas formas legais de exculpação, de exclusão da exigibilidade, né, de inexigibilidade de conduta diversa. Essas duas causas estão no artigo 22 do Código Penal. Olha o que diz o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O que eu tenho aqui? Duas causas legais de exculpação. A primeira, a chamada coação moral irresistível. Quando eu falo em coação moral irresistível, eu falo de uma ameaça, né? Não é de uma violência física, né? De uma coação física em que o sujeito é instrumentalizado. Lembrem-se que coação física é excludente de conduta e, portanto, de tipicidade. Mas eu falo de uma coação moral, né? De uma agressão verbal, para obrigar o sujeito a fazer algo que a lei não manda. Então, eu sequestro o gerente de um banco e junto com sua família, digo, ou ele assalta o banco, ou a família dele morre. Então, eu estou fazendo com que ele cometa um crime e na situação específica ele não tem escolha, né? Ou ele assalta o banco, ele comete uma infração penal, ou a família dele morre e o juiz no lugar dele também estaria fazendo a mesma coisa, estaria assaltando o banco. Então, a gente tem aqui uma inexigibilidade de conduta diversa nessa situação específica, pela coação moral irresistível. Irresistível por quê? Porque é uma coação que não pode ser superada, é uma ameaça grave, né, que realmente tem que ser atendida diante da situação específica, porque o gerente do banco não pode vestir sua capa de herói e resolver conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, salvar a família e não assaltar o banco. A segunda causa de exculpação é a chamada obediência à ordem superior hierárquica não manifestamente ilegal, que é quando o subordinado, ele obedece a uma ordem do seu superior, mas essa ordem tem uma aparência de legalidade. Exatamente por ter uma aparência de legalidade, ele não pode imaginar que por detrás daquilo o seu superior queria cometer um crime. Portanto, esse subordinado que só obedeceu a essa ordem com aparência de legalidade, ele não vai ter sua conduta considerada como crime. Em ambas as situações, tanto da obediência à ordem superior hierárquica não manifestamente ilegal, quanto da coação moral irresistível, se for o lado oposto, ou seja, se a ordem tiver aparência de ilegalidade, ou se a coação for resistível, eu não tenho a exclusão da culpabilidade. Mas eu tenho atenuação da pena, porque é uma atenuante genérica prevista no artigo 65, as duas hipóteses. Tranquilos? Só que o que eu preciso chamar a atenção para vocês também é que a exigibilidade de conduta diversa, na verdade, é uma cláusula aberta. Porque eu tenho hipóteses legais, mas eu também tenho hipóteses supralegais, que são concebidas pela doutrina e pela jurisprudência como formas também de excluir esse elemento, exigibilidade de conduta diversa, numa situação específica. É uma cláusula aberta. Nessa cláusula aberta, eu posso dar vários exemplos para vocês de situações que também podem ser consideradas como inexigibilidade de conduta diversa para exculpar o sujeito diante da prática de um crime. A primeira, o estado de necessidade exculpante. Quando a gente for estudar o estado de necessidade, a gente conversou que existe o estado de necessidade justificante, em que eu violo o bem jurídico que vale menos valor para poder salvar o que vale mais valor, mas que também tem, segundo a teoria diferenciadora,
o estado de necessidade exculpante, em que a violação é entre bens jurídicos de igual valor ou em que a violação é feita sobre um bem jurídico de maior valor para salvar um que vale menos. Então, nessas hipóteses, o que eu vou analisar no caso concreto, né, de forma casuística, sempre é se eu posso exigir do sujeito uma atuação de modo diverso. Então, se eu não puder exigir do sujeito uma atuação de modo diverso, significa dizer que eu estou exculpando ele, eu estou afastando a exigibilidade de conduta diversa e, portanto, a culpabilidade penal. Além disso, eu tenho o excesso de legítima defesa exculpante, né? Porque vocês sabem que legítima defesa é uma exclusão da ilicitude, mas que o excesso é punível. Mas existem alguns excessos que eu posso perdoar. Esses excessos que eu posso perdoar, né? Pode ser aquilo que decorre de um elemento medo, de um elemento surpresa. Então o sujeito estava apavorado, uma moça foi sequestrada durante anos, tentou fugir do seu sequestrador, conseguiu, deu um tiro e imobilizou ele, mas ela estava tão atordoada que ela deu vários tiros e acabou matando ele. Então pode ser que nessa situação específica eu não possa exigir dessa moça, né, uma conduta de forma diversa, pela situação de pavor, de medo, de temor, e acabe exculpando esse excesso. Então eu tenho uma legítima defesa exculpante. Eu tenho também a situação de desobediência civil, né, com uma possibilidade de inexigibilidade de conduta diversa, analisada casuisticamente, né. A exculpação só pode ser reconhecida nesse caso quando não há violência ou grave ameaça contra a pessoa, né, quando a resistência é contra a ordem constitucional e ela é fundada em direitos fundamentais e quando os danos forem juridicamente irrelevantes. Pode ser numa situação de desobediência civil, a gente está vivendo isso recentemente agora na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Em que pessoas estão lá para poder imobilizar e dizer que estão decretando a desobediência civil, pode ser que ali tenha danos relevantes, ausência de violência, né? E que a gente possa exculpar qualquer ato não tão grave, né? Que não gere uma violência contra a pessoa, praticado por aquelas pessoas que estão em situação de que se intitularam em situação de desobediência. E eu tenho também a chamada cláusula de consciência, né? Como um exemplo de inexigibilidade de conduta diversa de forma supralegal. No caso da cláusula de consciência ou objeção de consciência, eu tenho um exemplo, por exemplo, das testemunhas de Jeová. Então, por uma questão de consciência, por uma questão de cultura, por uma questão emocional, né, por uma questão religiosa, essas pessoas, elas acabam cometendo crime, mas eu não posso exigir dela uma situação, assim, uma conduta de forma diferente. Por quê? Porque por mais que eu tenha o nosso Código Penal, a gente vive um estado laico, a gente tem que respeitar as diversas religiões, então são diversos valores que estão embutidos numa análise casuística de uma situação como essa. E com isso a gente tem aí, a gente consegue observar, né, que existem diversas causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa, que são causas consideradas como causas de exculpação, né, que vão afastar a culpabilidade penal e, portanto,